e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E então nos deparamos com um texto no qual o Senhor Jesus nos diz claramente que a vida não consiste na abundância dos bens que nós possuímos. Deus não nos cobra se nós alcançamos sucesso nesse mundo, fama, poder, se acumulamos dinheiro, se temos uma grande conta bancária. O mundo nos cobra isso, nós nos cobramos disso, mas Deus não. E se a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, consiste no que, então? No que consiste a nossa vida? Devemos estar focados em quê? Porque no final desta vida prestaremos contas com Deus. Então, preste atenção, fique alerta. O que é que Jesus nos adverte? Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem, e contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Palavra de Cristo Jesus. Não se aflija, meu irmão, minha irmã, se você não conquistou fama, se você não exerceu poder, não tem um cargo numa empresa, não tem uma liderança, se você não acumulou bens, se você não guardou dinheiro, porque a vida, a nossa vida, não consiste em coisas transitórias. Se o nosso tesouro estiver nas coisas que queremos, ou nas coisas que temos, Deus não é o nosso tesouro. Temos que entender, irmãos, que a vida, a nossa vida, não consiste em ter, mas consiste em ser. E só Deus pode mudar o nosso ser. E Ele nos transforma por meio da Sua palavra, por meio do Espírito Santo.
se você despreza a palavra de Deus, se você não tem uma vida de constante oração, como é que você pode dizer que o seu tesouro é Deus? E se Ele é o meu tesouro, nada mais importa. Nada mais importa. Agora, se o seu coração não está em Deus, é porque Ele não é o seu maior tesouro. Então pergunte a si mesmo: eu vivo para a glória de Deus? Qual é o meu projeto de vida? Glorificar a Deus? E eu glorifico a Deus, quer no pouco, quer no muito, porque o meu coração não está no sapato, não está na gravata, no carro, na casa, está em Deus. Independente, se eu perder tudo, eu só não quero perder a presença de Cristo no meu coração. A minha vida é isso que importa, nisso consiste a vida. Pare de se afligir, de perder noites de sono, pensando naquilo que não tem e gostaria de ter. Você tem o principal, que é Cristo. Nada mais importa. Tudo nesse mundo vira pó, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Fomos salvos para quê? Fomos salvos para vivermos para o louvor, para a glória de Deus. Em Efésios 1:12 declara que fomos salvos com o fim de sermos para louvor da sua glória. Você existe para o louvor da glória de Deus, ou você existe para si mesmo, para buscar a sua vontade? Aonde está o teu tesouro? Não desperdice a sua vida com aquilo que Deus não vai cobrar de você. O que é que Deus vai cobrar de mim? Ele vai procurar em nós, em cada um de nós, a imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo. O quanto você se parece com Jesus. Quando é que vamos realmente fazer de Deus o nosso maior tesouro? Sabe por que muitos não fazem? Sabe por que eu mesmo no passado não fazia? Porque eu não compreendia o quanto Ele me ama. A palavra de Deus declara em 1 João que nós o amamos por quê? Somente por uma razão: porque Ele nos amou primeiro. Se Jesus não tivesse nos amado, seria impossível que nós o amássemos. Quando Jesus morreu naquela cruz, dando prova do seu amor por cada um de nós que nele cremos, o véu se rasgou. Aquilo que separava o homem de Deus já não separa mais. Como nós cantamos hoje aqui, foi o nosso primeiro louvor. O véu que separava já não separa mais. Ele morreu na cruz em nosso lugar. O véu se rasgou para que a nossa comunhão com o Pai fosse restaurada. Se Ele não tivesse morrido no seu lugar, você jamais poderia chamar Deus de Pai, e eu tampouco. Ele deu a sua vida para nos reconciliar com Deus. Qual a sua resposta a isso? Não despreze o maior presente que o Senhor nos dá, que é o nosso relacionamento com Ele. Não é um relacionamento frio, não é um relacionamento distante, é um relacionamento entre pai e filho. Ele ama você, ama você, ama. Ele quer você perto dele. Seja um verdadeiro filho de Deus, um filho que o ame em primeiro lugar. Este é o verdadeiro tesouro, Cristo em nós, a esperança da glória. Nisso consiste a vida. Nisso consiste a vida.